A língua pode ser usada como uma arma. Ela pode levar vida para alguém ou ela pode levar morte para alguém. Olha o cuidado que nós temos que ter com as palavras que saem da nossa boca. E ele dá início assim: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do túmulo dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram as suas flechas palavras amargas. Já vou ao comentário do bispo que diz: línguas afiadas. A palavra do Altíssimo é a arma mais poderosa que existe para fortalecer o ser humano, pois nela há força, esperança, coragem e direção. Mas Satanás, que também trabalha com a palavra, lança dúvidas, medo, preocupação e negativismo por meio delas. Por isso é preciso filtrar tudo o que ouvimos ou lemos, para que nada corrompa a nossa fé e interrompa nossos propósitos. Aquele que tem uma língua maledicente são instrumentos para arruinar a vida, por isso sofrerão o juízo de Deus. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com a língua, né? Com a palavra. E aí vamos levar isso agora para o campo espiritual. O diabo ele trabalha também com a palavra. Faz a pessoa, por exemplo, pensar que ela não é capaz, que não vai dar certo, que ela não pode. Faz a pessoa, sugere, né? Ele sopra pensamentos de que ela deve ser negativas, olhar sempre para o lado mal das coisas, ver o lado ruim das pessoas. Então, ela termina se fechando nesse tipo de pensamento e a vida dessa pessoa poderia ser muito melhor, mas é uma vida que se torna um verdadeiro martírio, um inferno nesse mundo. Quando você troca, né, os pensamentos do mal pelos pensamentos de Deus, que vêm através da palavra de Deus, porque você medita nela, porque você vai à fonte, o que vai acontecer naturalmente na sua cabeça? Naturalmente você vai se encher das coisas de Deus. Então, quando o diabo te tentar com uma palavra negativa, com uma coisa ruim, você vai rejeitar aquela palavra. Porque dentro de você já existe uma nova palavra que te dá força, que te ilumina, que diz para você seguir em frente, que vai dar certo, que você é mais do que vencedor. Então essa é a diferença que existe naqueles que estão buscando a Deus daqueles que não buscam, que não honram a Deus. Você precisa então estar sempre mergulhado na palavra de Deus para que ela te sustente nas horas de dificuldade. Por isso que eu sou uma das pessoas que mais insisto com as pessoas por onde eu passo, quem eu levo a palavra de Deus, eu insisto que ela medite na palavra de Deus, que ela venha ler a Bíblia com mais fé, mais constantemente, com o coração aberto, mas acima de tudo pedindo sabedoria a Deus e absorvendo o espírito daquela palavra, sem pressa, sem correria, mas se alimentando. E aí ele continua: a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se com mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profanos. Sabe, a pessoa que ela pensa que está fazendo algo, ninguém está vendo, ela nunca pode esquecer que Deus está vendo. Se eu estiver fazendo algo de mal para alguém, eu penso assim, mas ninguém está me vendo fazer isso. Eu tenho que entender que Deus está me vendo. O que as pessoas que querem o seu mal talvez nunca pararam para pensar, porque elas não têm o conhecimento da fé. Tenha misericórdia das pessoas, por isso, ore por elas. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. O comentário diz: Deus atirará sobre eles. As mesmas insinuações, calúnias e palavras usadas contra Davi voltariam seus autores de forma sobrenatural. Embora os inimigos com suas línguas afiadas agissem no anonimato, seus atos não passavam desapercebidos aos olhos do soberano. As setas dos adversários não atingiram Davi, mas a seta divina os alcançaria aonde estivessem,
escondido. E eu entendo isso aqui quando o Senhor Jesus diz lá na passagem, né? Que se eu julgar alguém, eu também serei julgado. Se eu faço algo para alguém, vão fazer isso para mim. Se eu mentir para os outros, vão mentir para mim também. Então, é a lei de plantar e colher. Se eu estiver plantando o que é mal, com certeza eu vou colher o que é mal. Se eu plantar o que é bom, eu vou colher os frutos do bom. Assim, eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os retos de coração se gloriarão. Graças a Deus. Esse é o Salmo 64, um salmo muito forte. Ele serve como exemplo, né? Diante dos salmistas, né? Davi não é o único salmista. Mas diante dos salmos, a gente vê a comunhão que aquelas pessoas tinham com Deus. E como uma forma gloriosa, né? Aquele que se sentia tão angustiado se torna livre da opressão quando eles entregam seus problemas para Deus. Nós temos muito que aprender com essas pessoas da Bíblia. Espero que esteja te ajudando. Ajude a outros também, mandando esse vídeo para essas pessoas, tá bom? Deus abençoe e ilumine você ainda mais.